Olá! Esse é o Inova Saúde Podcast em cenário diferente hoje. Hoje eu trouxe a Regina, minha amiga, fisioterapeuta, trabalhamos juntas e ela vai contar a sua história, a sua experiência de vida, o seu trabalho, que é muito interessante. Seja bem-vinda! Obrigada, Fabi. Olá, pessoal. Rê, eu queria que você contasse a sua trajetória, por que que você foi fazer faculdade de fisioterapia, o que te motivou e os cursos que você fez de pós-graduação. Conta pra Eita, que gente. já estudei pra caramba. Então, Fabi, ó, eu sempre gostei de cuidar das pessoas e estranhamente, eu gostava de ir em hospital. As pessoas não gostam geralmente, mas eu achava mó barato ir no hospital, conhecer as coisas. E aí, quando chegou na época do cursinho, eu queria fazer medicina, mas não ia rolar. Financeiramente ia ser inviável e para passar também ia ser difícil. E aí, nos testes vocacionais, uma das profissões que deu foi fisioterapia. E era uma profissão que estava assim, prometia estourar, mas ainda era relativamente nova, né? Que eu vou fazer 20 anos de formada. Então, não estava do jeito que está hoje. E, enfim, resolvi fazer fisioterapia, fiz fisioterapia na Unip, Em São em Paulo? São Paulo, na Unip em São Paulo. Depois disso, comecei a me especializar em diversas áreas, então a primeira pós foi em cardiorrespiratório, não, foi hospitalar, fisioterapia hospitalar, eu me confundindo, Onde você fez? hospitalar no Einstein. E aí depois eu fiz especialização na parte de neuro, que é o Bobat, no Círio. Fiz outros aprimoramentos nessa parte de cardio-resp. Agora eu tô me direcionando para a parte da dor. Então, a parte de liberação miofascial e técnicas de terapia manual. Enfim, assim, são diversos cursos que a gente fica juntando e no final é um combo, né? É um Sim, pouquinho de cada coisa. Não dá para dizer assim, eu fiz só tal coisa ou tal coisa. sim. E me fala a sua trajetória profissional. Como é que foi? Então, você sabe que meu primeiro emprego foi engraçado como físio, porque eu estava fazendo um aprimoramento e aí eu estava indo bem no aprimoramento e de repente surgiu uma vaga lá no hospital. Eu não tinha pós ainda, eu estava no aprimoramento. Aí o pessoal falou assim: ah, vamos ver se a Regina vem. E aí eu caí na UTI, no hospital, que era o Evaldo Foz na época, sabia nada. Mas aí a gente vai aprendendo, né? É onde a gente aprende as coisas. E aí foi meu primeiro emprego em hospital, dali eu fui pro Bandeirantes, depois eu fui pro Grajaú, e depois eu fui pro Sírio, que foi o último hospital que eu trabalhei, que a gente se conheceu lá, e eu fiquei lá quase 9 anos. E depois disso, eu decidi abrir a minha empresa, que é a Abel Fisioterapia, uma empresa de fisioterapia domiciliar. Certo. E me conta, como é esse atendimento? É, qual é o perfil dos pacientes que você atende? Qual é o fluxo? Como funciona? Então, geralmente a gente está nas redes sociais ou alguns médicos indicam os pacientes para a gente e eu tenho uma equipe de físios em diversas áreas. Então, tem físio da parte motora, tem físio da parte neurológica, tem físio pediátrico, mas o maior público da Abel são os idosos. A gente tem expertise em diversas áreas, mas o maior público são os idosos. Por quê? Porque é mais difícil do idoso sair de casa. Então, em São Paulo, que é o nosso maior fluxo de pacientes, o trânsito é demais. Então, a pessoa demora, sei lá, para ir em algum lugar, 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. Para o idoso, ele já chega cansado na fisioterapia e a gente que pega esse trânsito. E a gente leva tudo para casa do paciente, exceto materiais de uso pessoal, mas a gente leva uma mini clínica. E o trabalho da ABO é diferente porque se, por exemplo, você falar para mim, ah, vem atender o seu João para mim. Ah, ele é um DPOC, tá ruim de respirar. Eu não vou lá olhar só o pulmão dele, eu vou ver o todo, o que tá ruim. E a gente atende o paciente como um todo. Então vira uma consultoria de saúde para a família, porque a gente discute com o médico, a gente orienta e trata o paciente todo. Ah, eu tô tratando o pulmão, mas ele tem uma dor na coluna, eu trato a dor na coluna. Então em um serviço ele tem tudo. E ainda faz as recomendações, né, em casa, Tudo. retirar tapete, porque Tudo, escorrega, a risco parte de queda. tudo, a parte de em casa acaba que você se envolve demais com o paciente, né? Então você ajuda em tudo, assim, você discute o que não tá bom na casa, você acaba se apegando, se envolvendo com a família, mas aí você vê no dia a dia. Porque uma coisa é o paciente ir num determinado lugar, outra coisa é você ver ele na função do dia a dia. Então você vê, aquele, ó, geralmente ele vai pegar um negócio no armário, é aqui que ele cai. Ah, aqui tá difícil para ele abaixar. Então você consegue treinar ele dentro da função na casa dele. Então é muito legal.
Muito legal mesmo. E assim, Rê, normalmente os pacientes têm uma certa resistência, né? Inicialmente em fazer fisioterapia. Ai, não quero fazer fisioterapia. Idoso é engraçado. E aí depois que começa, eles, né, eles Adoram. gostam. Adoram porque, assim, a cultura da hábil é fazer um atendimento diferenciado. Então, às vezes, os pacientes pensam assim, ai, fisioterapia é chato, né? Eu não quero, vai doer. Não. A gente faz um trabalho personalizado. Eu entendo como é aquele paciente, as preferências dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, e a gente vai ganhando espaço aos pouquinhos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente, uma fofura de 92 anos, mas quando eu cheguei lá, extremamente resistente, extremamente, porque eu não quero, porque eu não vejo benefício, não sei o quê. Aí eu explico pra ele. É até engraçado que ele falou uma frase pra mim assim: você é muito simpática, mas eu preferia que você não tivesse vindo. Mas eu choro de dar risada com eles, que eles ficam meio bravos. E aos pouquinhos você vai ganhando território. Hoje eu ponho ele pra dançar. Eu coloco música, que era uma coisa que ele não ficava ouvindo mais. Então, eu trabalho ele dentro de uma coisa que ele gosta. Então, eu tô treinando o equilíbrio, a coordenação, dançando com ele. Às vezes, a gente faz jogos, né, para treinar o cognitivo. Então, não fica uma coisa maçante. Hoje, ele já me espera chegar. Então, Olha, que a moça legal. que trabalha lá na casa dele fala, ah lá, a sua preferida, e não sei o quê. Porque antes ele não gostava, agora ele fica na expectativa de E se chegar. torna uma diversão também, né? Diversão. Fora que a gente conversa, bate papo. Eu tenho uma outra paciente também, que assim, nossa, ela conversa, ela ama música, a gente dança junto, aí eu boto uns pesos na perna dela, eu boto ela pra dançar. E aí, assim, hoje mesmo eu fui atendê-la, então não atendi no final de semana. Nossa, mas aí ela vem assim, ela tem uma história toda pra contar. Aí você vai, eu desço com ela na academia, eu ando no prédio, aí ela socializa com as outras pessoas. Então a fisioterapia vai muito além do que as pessoas conhecem, na verdade, né? Aliás, a maioria das pessoas não sabe o que o fisioterapeuta faz. Você não tem essa sensação? Sim, com certeza. Não sabe tudo que a gente... Às vezes o paciente fala pra mim assim, ah, mas eu não tenho que ir no médico pra isso. Eu falei, não, mas você vai no médico pra isso pra quê? Se eu tô aqui. Sim. Ah, não, mas eu tô achando que, sei lá, meu pulmão não tá bom, minha perna não tá boa. Eu falei, não, mas então, eu tô aqui. A gente já escuta, né? Eu tô aqui, eu vou te auscultar, vou te dizer. Ah, eu fiquei gripada, eu preciso ir no médico. Agora não, você não precisa, eu tô aqui. Então as pessoas, no modo geral, não sabem o que a gente faz. Então, apesar da fisioterapia ter crescido muito, as pessoas ainda não sabem tudo que o fisioterapeuta pode fazer por eles. Eu acho assim, Rê, esse nível de fisioterapia domiciliar, né? Igual existem outras empresas também, né? Do mesmo ramo, uma fisioterapia muito completa, né? Porque, igual você trabalhou muito tempo em unidade crítica, né? Sim. De grandes hospitais. Então, eu acho que assim, a parte cardiorrespiratória faz toda a diferença também. Total. Você ter esse conhecimento, ou seja, você não vai só na casa do paciente para fazer uma fisioterapia motora. É um paciente que está com uma dor no joelho. Não. Você não vai lá para olhar o joelho dele. Então, todo. Você vai ver a saturação dele, você vai auscultar, vai ver o pulmão, a condição pulmonar, a parte respiratória, o cansaço, Parte cardíaca, qualidade de tudo. vida, exatamente, parte cardíaca, tudo você vai olhar. Tudo. A gente, às vezes, eu peço para os pacientes assim, eu quero todos os exames, os últimos. Aí eles ficam, mas você vai olhar exame? Você sabe olhar exame? Eu falei, claro que eu sei olhar exame. Eu preciso saber como que tá a sua função renal, como tá a sua parte cardíaca, como que tá tudo funcionando antes de mexer no senhor. E eles ficam meio assim, né, achando. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas não sabem. Não sabem. Mas assim, né, como tudo, existem bons profissionais no mercado. E aquilo que às vezes a gente fala assim, às vezes você dá o preço, a pessoa acha caro, mas às vezes o barato sai muito caro. Ah, sim. Outro dia a gente foi atender também, a gente foi chamada para ver uma paciente com comprometimento pulmonar, e aí a gente chegou lá e falou assim, ué, mas ela já faz físio? Faz, mas ele só vem aqui, põe ela um pouquinho em pé, mexe um pouco a perna, mas ele não olhou que ela tá, né? Tá sibilando, tá com o pulmão fechado? Não. Aí você fala, poxa, como todas as áreas, né? Tem bons profissionais. É porque ficou muito estereotipado que fisioterapia só cuida da parte ósseo-muscular. Só faz exercício. Só né? da fisioterapia motora, né? Então, muitos pacientes não sabem exatamente, né? Não sabe. Uma gama de conhecimento que o fisioterapeuta adquire na faculdade e todas as áreas que ele pode atuar. Não sabem, né? Que você fala assim,
principalmente a gente que atendeu muito paciente crítico, que você sabe exatamente ali o que está acontecendo, se aquele paciente está piorando, se não está, se aquele caso você tem que mandar para o pronto-socorro, se não tem. Outra coisa muito legal, né? Como eu falei, a gente atende mais idosos, a gente faz tudo para o paciente não ir parar no pronto-socorro, porque a gente sabe que é muito pior para os idosos em todos os aspectos. Então a gente liga para o médico, conversa, fala, tá assim, tá assado, até porque a gente vê esse paciente, sei lá, 3 vezes na semana. Sim. O médico vê a cada 3 meses. Então a gente conhece tudo. Às vezes eu bato o olho e falo, isso aqui não tá bom, não. Isso aqui não tá legal. Sim. Aí você fala, mas a frequência cardíaca tá dentro do normal. Eu falo, mas para ele não. Exato. Porque essa frequência não é a dele. Então é um diferencial e que as pessoas têm que conhecer mais e conhecer bons profissionais. Exato, sim. E na época da pandemia, né, nós trabalhávamos lá no Sírio-Libanês, nós atendemos muitos pacientes em casa, né, Rê? Porque tinham muitos pacientes idosos, né, às vezes com Covid, com indicação inclusive de internação, e a família não queria internar, com receio, né, daquele idoso ir para o hospital e piorar o quadro dele, infecção hospitalar e tal. Então montavam uma equipe para atender esse paciente em casa. Isso. Então a gente praticamente trabalhava, era uma UTI domiciliar. Era uma UTI domiciliar. Então você fazia um atendimento muito intensivo ali domiciliar e você fazia tudo, além da fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, tudo. Você ficava eu e tudo, a parte neurológica, até porque, né, a gente pegou aquela fase que se o paciente internasse, ele não poderia receber visitas, né? Sim. Então as famílias ficavam muito resistentes. Então vou manter em casa o máximo que eu puder. E aí a gente salvou 1 milhão de vidas, né? De todo jeito. Foi uma época que a gente trabalhou muito, né? Nossa, e na época do Covid a gente chegava, eu lembro que chegava para falar pro paciente assim, agora o senhor não vai mais sair da cama, vixe. Eles queriam me matar, né? Eu tô bem. Não tá bem. Era aquela coisa que, às vezes, muita gente internou por conta disso. Achava que tava bem, tomava um banho, acabou. Caiu a saturação. É extremamente cansativo, um gasto energético absurdo. Mas assim, ao longo da trajetória, né, de ficar no hospital, eu brinco, o hospital foi onde eu vi as melhores histórias, você também, as piores. Adquirimos muita experiência, né? Muita experiência, tem histórias engraçadas, tem histórias tristes, tem coisa que você só vê lá, né? Mas hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma profissional completa, que eu consigo me virar bem. Que bom, em todo o setor. Muito bom, parabéns. Obrigada, muito orgulho. Orgulho, fala orgulho. Muito bom, Rê. Rê, lembra daquela história daquele paciente que foi admitido? O paciente que foi admitido já tinha outra paciente no quarto, lembra? Lembro. Na verdade, não tinha. Na verdade, não tinha. Teve uma paciente que ficou com a gente bastante tempo lá no hospital. E aí, infelizmente, ela faleceu e trouxeram outro paciente de outra unidade, que não tinha contato nenhum, não tinha como Ela saber. Faleceu, foi a óbito, fez a limpeza do quarto, tudo certinho. Quando o quarto estava pronto, internou um novo paciente. Isso. Aí, quando chegou o novo paciente parou na porta e falou, como vocês querem me trazer para um quarto que já tem gente? E aí a equipe toda assim... né? Aí ele falou assim, claro que tem, olha ali a menina assim, assado, sentada na poltrona. Deu as características todas da paciente que tinha ido a óbito. E a equipe toda assim, ó. Então. E ele falando, eu não vou entrar. Aí eu vi a enfermeira lá, sentava na cadeira e falou, não tem ninguém aqui, não sei o quê. Mas o cara assim, eu não vou ficar aqui, não. Tem muita história engraçada no hospital. Aconteceu comigo uma história muito parecida com essa. Quando eu tava de plantão à noite, toda vez o meu bip tocava para atender uma senhora num determinado andar, né? E aí teve um dia que eu tava de plantão, não me chamaram para atender essa senhora. Me chamaram para atender um outro paciente no mesmo andar. Aí eu fui lá, fiz o atendimento do paciente. Na hora que eu tava indo embora, eu fui evoluir, fazer o relatório do paciente. E essa senhora que sempre me chamavam, eu a vi andando no corredor, assim, apoiando na parede, assim, devagarinho, andando no corredor. Eu tô com medo agora. E eu tava fazendo o relatório da paciente, aí chegou a enfermeira do plantão noturno. E eu falei assim pra ela, falei, nossa, como a Dona Maria melhorou, né? Não, ela falou assim... Melhorou sim, tá no céu. Dona Maria foi a óbito. Eu falei, não foi. Eu vi ela agora há pouco, andando no corredor, devagarinho, escorando na parede. Ela, Fabi,
Ela foi a óbito faz 1 hora. Eu falei, você tá de brincadeira, mentira. Ela, juro, ela foi a óbito há 1 hora. Dona fulana quis dar tchau O pra você, corpo amiga. acabou de ser encaminhado. Ai, Deus. Eu falei, eu juro que eu vi essa paciente caminhando. Tem uma outra história que é cultural de hospital, né? Que todo mundo fala assim, às vezes o paciente tá lá há muito tempo e tá assim, tá pra ir a óbito, mas não vai. Né? Tá grave e tal, a família já se despediu e fica aquela coisa. Por que não vai, né? Por que não vai? Você já ouviu essa? Aí o enfermeiro vai lá e desamarra o lençol da cama? Esqueci o lençol da cama. Não. Eles vão lá, desamarram o lençol da cama e aí depois o paciente vai embora. Sério? Tem um negócio Nossa. assim, fala, não vai. Enquanto o lençol da cama estiver amarrado, o paciente não vai a óbito. Olha que loucura. Aí desamarra e liberou geral. E liberou geral. Tipo, tirou o que tava amarrando aí. Não sei, né? Eu sei que tem coisa que a gente já viu. Tem coisa que a gente já viu, já ouviu, mas só tem vivendo boas pra saber. histórias, gente. Tem de tudo. E assim, uma coisa muito curiosa que ninguém imagina é assim, a gente entra no quarto para atender o paciente, às vezes o paciente e o acompanhante estão Estão no lobby. Situações íntimas ali, a gente fecha a porta, volta, dá uma respirada. Você fala, opa, mas não tava doente? Não era? Teve um Isso também. É bem recente. Quando eu trabalhava em Santos, no hospital, eu via muito isso acontecer também. Eu vi um paciente no hospital uma vez, que eu trabalhava, e ele tava lá por problema cardíaco, né? Era um paciente relativamente novo e tal. E aí todo mundo achava esquisito, porque cada noite ele tinha um acompanhante diferente. E acompanhantes que não tinham o perfil de acompanhante, era diferente o negócio. Enfim, todo mundo falava, gente, a noite dá problema, porque ele fica rítmico à noite, ele fica rítmico. Aí um dia, a coleguinha foi entrar no quarto, aí veio a moça assim, né, meio de camisola. Aí falou assim, oi, ela, não, eu vim atender. Ah, espera um pouquinho, assim, sabe? E aí a gente entendeu que tava rolando umas outras coisas. Você abria a gaveta, assim, era camisinha pra todo lado. Eu falei, era uma loucura lá. Era o só love no hospital. Tá bom, né? Tem que namorar. Mas descompensava a parte cardíaca. Não podia, não. Tem os prós e os contras. Tem os prós e os contras. A gente sofre em hospital, mas que tem umas histórias boas, tem também, né? Boas só, a gente se diverte. Trabalha, mas também se diverte. A gente trabalha, mas se diverte. Tem mais alguma coisa, alguma questão que você queira enfatizar? Se não, você já deixa suas redes sociais, seu contato, pra galera entrar em contato com você. Então, Fabi, uma coisa legal que também não é todo mundo sabe, a Ábio não fica só em São Paulo, né? Então, eu coordeno a equipe, a gente tem aqui no litoral, em Santos, Guarujá, tem Atibaia. Então, algumas cidades do interior a gente consegue ir também. Então, muitos pacientes às vezes nos procuram porque passam em médicos aqui de São Paulo e falam, tá, mas eu tô indo, sei lá, pro Guarujá, eu vou fazer físio com quem? Ou o paciente é de São Paulo e fala, eu vou passar férias no litoral. Então, não vai deixar de fazer físio, vai pro litoral e vai continuar fazendo físio. Então, esse é um diferencial da Ábio também, que tem físio para todo lugar. Mas é isso, façam físio, né? Se movimentem, exercício é para a vida toda, não dá para parar. Tirar esse estigma, tô com dor, tem que ficar parado. Mentira, gente, é mentira, fica com mais dor. Exato. Piora, não pode ficar parado, tem que se movimentar, claro que sempre com um profissional que sabe o que está fazendo para saber o movimento adequado naquela fase que você está da sua dor, mas tem sim que se movimentar e é isso. Venham conhecer a Ábio, vou deixar aqui a minha rede social, vai lá, que tem dicas, tem vídeo dos pacientes, lá vocês conseguem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, que é feito com muito carinho, muito humanizado. Então é @Ábio_fisioterapia. Vão lá conhecer. E esse foi o episódio do Inova Saúde Podcast para você, trazendo bons profissionais para trazer suas histórias, suas experiências de vida, informações para você. Sigam a gente e nos acompanhem. Até a próxima!